Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Dois dias antes, véspera de Ano Novo de 2018, Emma, ontem à noite, Mark e eu fizemos um sexo maravilhoso. Ele me jogou na cama. Havia uma intensidade em suas expressões, algo sombrio. Ele fica bem parecido quando está excitado e quando está com raiva. Não sei o que deu nele. Talvez tenham sido todas as coisas que a gente tomou, o que, pensando bem, eu não deveria ter feito, porque acabo falando várias idiotices que não deveria. Mas sua intensidade também pode ter a ver com o que ele acabou de me contar sobre o que descobriu. Um prazer estranho e quase erótico que às vezes sentimos quando alguém está se ferrando. Eu sei que as pessoas se perguntam sobre mim e Mark. Como vocês se conheceram? Indagam. Ou, o que viu nele? E quando você soube que ele era o cara certo? Às vezes respondo que foram seus passos de dança ao som de Chesney Hawkins no meio da pista da boate Inferno que me conquistaram. E isso costuma provocar algumas risadas. Mas é apenas uma medida temporária para adiar as perguntas mais profundas e detalhadas que, sem dúvida, virão em seguida. As pessoas querem saber do romance, da química, da centelha vital que nos uniu e nos mantém juntos. Em geral, acho que provavelmente acabam meio decepcionados em sua busca. Porque a verdade é que não há um grande romance entre nós. Não existiu uma grande paixão. Nunca houve nada assim, nem mesmo no início. Não me importo de admitir, pois não era o que eu estava procurando. Há pessoas que esperam pelo amor, o amor em letras maiúsculas, e não se dão por satisfeitas até encontrá-lo. Há os que desistem, porque não o encontram. 8 ou 80, tudo ou nada. Por fim, há aqueles que se conformam, provavelmente a maioria. E acho que nós é que somos os sensatos. Porque amor nem sempre significa longevidade. Estou feliz com o que temos. Acho que Mark também. As pessoas sempre comentam que não somos parecidos. Os opostos se atraem, dizem com ar de entendidas. Não é mesmo? O importante é que o casal tenha interesses ou hobbies em comum. É assim que vejo as coisas. Algumas áreas, ou mesmo apenas uma área, pelas quais compartilhem o mesmo nível de interesse. O que é o nosso caso. Há uma coisa em particular. E não é isso. Embora o sexo seja bom. Ótimo. Então, não temos a incrível química de um casal como Miranda e Julie. Embora, pensando agora, pareça haver algo de errado com eles. Será que fui a única a notar? Sim. Eu sei que Mark tem uma queda enorme por Miranda, caso esteja se perguntando. Não sou idiota. Na verdade, enxergo muito mais do que a maioria das pessoas imagina. Não me importo, de verdade. Quase posso ouvir a incredulidade. Mas juro que estou falando sério. Você vai simplesmente ter que acreditar na minha palavra. Sinto muito. Então, não. Quando vi Mark naquela boate suarenta perto da Clapham High Street, eu não necessariamente pensei, eis o homem dos meus sonhos. Deve ser disso que a boa literatura e os filmes são feitos. Amor verdadeiro, amor à primeira vista. Não foi assim. O que vi foi ao mesmo tempo mais e menos que isso. Vi uma vida, uma nova maneira de ser. Vi aquilo que sempre quis. Mark e eu tivemos infâncias difíceis. Eu trocava de escola toda hora e nunca consegui fazer um amigo de verdade. Isso não é nada em comparação com a experiência de Mark. O pai batia nele. Não uns tapinhas imprudentes por desobediência, mas verdadeiras surras à moda antiga, brutais. Certa vez, ele me disse que a mãe passou corretivo no rosto dele para que pudesse ir à escola sem mostrar o hematoma em volta do olho. Ela não se interpunha no caminho do marido para proteger o filho. Não tinha como. Não com a mesma frequência. Mas de tempos em tempos, a mãe também era vítima de um dos seus ataques de fúria. Quando mais novo, Mark era franzino para a idade e era sempre agredido no campo de rugby para o desprezo do pai. Então ele começou a crescer. Passou a beber shakes de proteína e a malhar. E as surras enfim pararam, como se o pai tivesse subitamente percebido que o filho poderia revidar e vencer. Mark herdou um pouco do temperamento do pai. Ele é truculento, nunca foi violento comigo,
Embora tenha havido algumas poucas vezes, no meio de uma discussão particularmente acalorada, em que senti que ele estava prestes a perder o controle. Uma porta batida com tanta força que a madeira rachou, um quadro sobre o qual discordamos estilhaçado na parede. Mas ele não é o idiota insensível que as pessoas talvez pensem. Ontem à noite ele pode ter feito uma brincadeira sobre o incidente no hipódromo, mas me lembro do remorso depois, do horror que ele sentiu diante do que havia feito, de segurar as lágrimas ao saber que o menino havia sido levado para o hospital. Tive que impedi-lo de ir até a polícia e se entregar. Mark não quer de jeito nenhum se transformar no próprio pai. Mas também sei que, às vezes, ele tem medo de estar seguindo por esse caminho. Miranda. Acordo cedo. Julian está encolhido, virado para o outro lado, sob as cobertas. As lembranças da noite passada voltam imediatamente, entrelaçadas e confusas, como um novelo de lã. Mark, no banheiro. A maneira como ele foi para cima de mim, sua mão ameaçadora segurando meu braço. Eu me levanto e me visto. Vou sair para dar uma corrida, tentar expulsar dos meus pulmões a estranheza da noite. Hoje em dia gosto de correr. Passei a gostar, mas nem sempre foi assim. Eu não era fã aos 14 anos, quando de repente minhas roupas ficaram alguns números maiores e minha querida mãe me deu de aniversário uma matrícula na academia. Passo pelos outros chalés e pela sede o mais rápido possível. Não quero mesmo ver nenhum dos outros ainda. Meu rosto ainda não está pronto. E não estou me referindo à maquiagem. Estou falando da Miranda forte, divertida e sempre disposta. Quando chego ao abrigo escuro das árvores que margeiam o lago sem que ninguém tenha gritado, aonde você está indo? Solto um suspiro de alívio. Mark, como ele se atreve. Estou tentada a contar para Emma hoje. Mas sei como ela se esforçou para organizar tudo isto, como está orgulhosa de ter encontrado um lugar tão incrível. Não sou tão insensível quanto as pessoas pensam. Então talvez seja melhor esperar até depois. Tocar no assunto quando sairmos para tomar uns drinks em Londres. Ela já deve conhecer esse lado dele, não? Se ele agiu daquela forma comigo, como deve se comportar com ela? Emma parece perfeitamente capaz, no controle da própria vida. Mas, como eu bem sei, a face que apresentamos ao mundo pode ser enganosa. O tempo está bem mais frio hoje. Algumas das poças de água da chuva parecem ter congelado durante a noite. Há uma intensidade, uma crueza nesse frio que não me é familiar. Um dia frio em Londres é sempre atenuado pelos sopros das lojas superaquecidas, pelo ar pegajoso do metrô, pela multidão de outros corpos. Mas aqui o frio tem a chance de nos prender em suas garras. É quase como se eu tivesse que ser mais rápida que ele. Trouxe meu celular para ouvir música. Isso sempre me ajuda a relaxar. Abafa todos os outros ruídos em minha mente. Muito melhor do que o silêncio da atenção plena, do qual meu terapeuta é entusiasta. Como prometido, está sem sinal. É curioso que vivamos em um mundo onde a falta de conectividade é anunciada como uma atração em si. Alguns metros à frente, o caminho se bifurca em direção a outro pier. É um local muito bonito e melancólico. Vou correndo até lá. Há canoas empilhadas, imagino que desde o verão, e uma delas está virada para cima, cheia da água da chuva do inverno, agora congelada. Fico de pé ao lado dela e, quando olho para dentro, é como se meu reflexo estivesse preso sob a superfície de gelo, como se eu estivesse aprisionada lá dentro. Sinto um tremor, embora esteja bem agasalhada, e volto para a trilha. Já corri quase 200 metros do caminho esburacado por onde passamos de carro ontem à noite, a floresta de um lado, o lago do outro, quando chego a uma ponte que atravessa uma das cachoeiras que o alimentam. Junto da cachoeira há uma construção pequena e toda dilapidada. Eu me pergunto que diabo será aquilo. Tento me debruçar na borda da ponte, apenas 3 correntes entre mim e o vazio, e olho para a cachoeira, agora praticamente congelada, cheia de pingentes de gelo, e para as pedras negras cobertas de musgo. Afora isso, não há nada de especial na maior parte do caminho. A certa altura, porém, me deparo com um pequeno trecho de terra queimada, um círculo, como se alguém tivesse acendido uma fogueira. Nas proximidades, há algumas latas de cerveja esturricadas e enferrujadas. Então me lembro do que Hitler nos contou sobre os caçadores clandestinos. Saio do desfiladeiro e vou para a margem que desce em direção à água, desviando dos galhos das árvores em volta do lago, tropeçando e escorregando em raízes antigas cobertas de musgo, gravetos prendendo no meu cabelo, no meu rosto e no meu casaco. Em determinado momento, quase perco o equilíbrio e começo a escorregar em direção a uma pequena enseada à minha direita, recuperando o equilíbrio apenas no último instante. Nesse momento, vejo algo brilhando sob a superfície. Surpreendentemente branco, muito mais claro do que as pedras amarronzadas que o cercam. Olho mais de perto e percebo que é um osso bem grande, parcialmente coberto por folhas apodrecidas. Quando olho ao redor, vejo outro, e mais outro, espalhados pela margem coberta de grama. Alguns são ainda maiores do que o que está dentro da água, quase tão longos quanto meu próprio fêmur.
São ossos de animais? Eu sei. Digo isso a mim mesma enquanto procuro o crânio que vai confirmar minha hipótese. Um animal morto por outro animal. Ou um animal que morreu de velhice. Percebo que alguns ossos têm marcas de queimadura. Entretanto, não há nenhum crânio à vista. Mais uma vez eu me lembro da advertência sobre as invasões de caçadores clandestinos. Talvez eles tenham levado as cabeças para serem empalhadas. Estremeço. Matar algo desse tamanho deve ter exigido uma boa dose de violência e vontade. Preciso me afastar imediatamente deste lugar. A macabra descoberta revira meu estômago vazio. Então me esforço para subir o ligeiro declive até conseguir me concentrar apenas na queimação nos pulmões e nas pernas. Lembro a mim mesma como este lugar é bonito. Senti um calafrio por causa dos ossos, que atribuíram um tom sombrio às coisas. Mas não há nada de sinistro aqui. É apenas diferente, digo a mim mesma. Remoto, selvagem. Agora estou quase no extremo do lago, na margem oposta à sede. Ela cintila, estranha e magnífica, à distância. Há uma lacuna nas árvores que margeiam o lago aqui, deixando um trecho descampado coberto de pedras e arbustos que aparentam estar mortos. Há uma construção aqui também, baixa e de madeira como os chalés. Deve ser o alojamento onde os islandeses estão hospedados. Todas as janelas estão escuras, nenhum sinal de vida lá dentro. Talvez ainda estejam dormindo. Continuo meu caminho, acelerando o ritmo na segunda metade da corrida, como sempre faço. Quando mergulho novamente entre as árvores, escuto um som alto e agudo, como um animal agonizando. Penso inevitavelmente nos ossos na outra margem. É difícil dizer com precisão de onde vem o som, mas olho vagamente na direção do ruído, no meio do bosque escuro. E os vejo. Não acredito que não os vi de início. Meu Deus! Quanta pele à mostra! A mulher está de quatro no chão coberto de musgo, e o homem está montado atrás, impulsionando os quadris com força, a mão enroscada nos cabelos dela. A cabeça da mulher está inclinada para trás, ou possivelmente puxada pela força da mão dele. Ambos fazem muito barulho, e os ruídos são bestiais, desinibidos. Há algo de horripilante e irresistível naquela visão. Meus pés estão enraizados, não consigo parar de olhar. E então o homem vira a cabeça e olha diretamente para mim. Com 2 dedos, ele meio que gesticula para que eu me aproxime. Venha, chama ele, junte-se a nós. Em seguida, solta uma risada, quase um cacarejo. Ele está zombando da minha cara. A mulher olha para cima, para ver com quem ele está falando. Ela também sorri. A expressão meio drogada de alguém no auge do desejo. A pele nua deles é muito branca à luz forte. Os joelhos dela estão quase pretos de terra. E, apesar de sempre ter gostado de pensar em mim mesma como uma pessoa com a mente bem aberta e sexualmente livre, eu me vejo cambaleando para trás quando minhas pernas decidem voltar a funcionar e corro o mais rápido que aguento, com galhos se agarrando a meus tornozelos e chicoteando minhas bochechas. Sinto como se ainda ouvisse a risada dele ressoando, embora, para minha preocupação, não tenha certeza absoluta de que isso não está acontecendo apenas em minha mente. De volta à sede, pego uma cápsula de café e vou prepará-lo na máquina. Meus dedos parecem não funcionar direito. Estão tremendo. Tenho certeza de que é só o frio. Mas estaria mentindo se dissesse que não fiquei chocada com a cena na floresta. Foi sua natureza animal, sua violência, no meio de toda aquela vida selvagem. Ouço a porta se abrir atrás de mim. Não me viro. Já tenho certeza, pela falta de saudação, de que é Mark. Ah, pelo amor de Deus. Eu realmente não queria vê-lo agora. Por fim, consigo enfiar a pequena cápsula dourada na máquina e empurro a alavanca. Pressiono o botão e espero que algo aconteça, mas ouço a cápsula cair no buraco na parte de trás. Merda! Pareço ter perdido toda a coordenação motora. De repente, Mark está ao meu lado. Aqui. Tem que ligar a máquina antes de colocar a cápsula, diz ele. Ele me mostra. E um fio perfeito, marrom aveludado, começa a ser despejado dentro da xícara. Obrigada, digo, sem olhar para ele. Miranda, Wanda, queria pedir desculpa por ontem à noite. Não sei o que deu em mim. Eu bebi demais e depois tomei aqueles comprimidos. Falando nisso, o que era aquilo? Não justifica, digo. Não, se apressa em dizer ele. Não justifica, eu sei. O meu comportamento foi imperdoável. Eu machuquei você. Puxo a manga para cima e mostro a ele o hematoma, que adquiriu um tom de roxo bastante impactante. Ele abaixa a cabeça. Sinto muito. Não consigo acreditar que fiz isso. Às vezes, não sei. Não consigo controlar a minha raiva. É como se algo me possuísse. Mais uma vez, é imperdoável. E não era nem de você que eu estava com raiva. Claro que não. Era de Julien. Essa é a única coisa que não consigo. Não posso retirar. Ele não merece você, Miranda. Nunca mereceu. Mas especialmente nos últimos tempos. Pare. Levanto a mão. O que quer que você ache que sabe sobre o segredinho dele, ou seja lá como queira chamar, quero que guarde para si. Se não quiser fazer isso por ele, que seja por mim. Entendeu? Acho que sim, Was. Ele parece confuso. Eu só estou pensando em você,
Miranda. Acho que tenho o direito de saber no que ele está metido. Tem certeza? Tenho, digo, fazendo um gesto com a cabeça para dar mais ênfase. Certeza absoluta. Tomo um gole do café. Está quente demais e queima minha língua, mas não vou demonstrar na frente dele. Ah, e Mark, sim, se você tocar em mim de novo daquele jeito, como fez no Twister ou no banheiro, eu te mato. Entendeu bem? Kate, não dormi bem ontem à noite. Acho que não durmo direito há meses. Tenho impressão de que há anos. Na verdade, quando chego para o café da manhã na sede, Emma está na cozinha, encarregando-se dos preparativos para o jantar de hoje à noite. Ela está de cabelo preso e sem maquiagem. Na verdade, acho que nunca a vi sem maquiagem. Às vezes é estranho ver alguém de cara limpa pela primeira vez. Principalmente uma pessoa bonita como Emma, que em geral está de rímel e delineador. Sem maquiagem, ela fica quase inexpressiva. Ela me conta que planejou um grande banquete para hoje à noite. A geladeira está cheia de salmão defumado e dos melhores cortes de filé, e ela está preparando a massa dos blinis. Pelo amor de Deus, ela faz os próprios blinis. Os que a gente compra em loja têm gosto de borracha, diz ela. E é muito fácil de fazer. Ela está feliz da vida, cantarolando para si mesma. Ela me faz cortar pequenos triângulos de salmão com muito mais cuidado do que eu faria normalmente. Na verdade, é bom ter algo no que se concentrar. Embora, por mais que me esforce, meus pensamentos não parem devagar. Continuo cortando até que Emma grita. Meu Deus, Kate, você está sangrando. Não percebeu? E com um tom levemente irritado. Você deixou o salmão todo sujo de sangue. Deixei? Eu olho para minha mão. Ah, ela tem razão. Abri um corte profundo no dedo indicador. Um talho vermelho vivo. O peixe está coberto de sangue, subitamente macabro. Emma olha para mim. Como você não percebeu uma coisa dessas? Ela pega minha mão com certa brutalidade. Ah, coitada. Deve ter doído. É bem profundo. Ela tenta parecer solidária, mas não consegue esconder uma ponta de irritação. De repente a dor vem, aguda, e meus olhos se enchem de lágrimas. Mas reparo que estou quase gostando da sensação. Parece a coisa certa, como se eu estivesse recebendo o que mereço. Asterisco, 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 mais tarde. Tomamos um brunch na sala de jantar da sede. Todos nós em volta da grande mesa no centro, à exceção de Samira e Gilles, que ainda não chegaram. Eles estão acordados, no entanto. Quando passei pelo chalé deles, ouvi vozes e um gritinho de fúria infantil. A atmosfera está pesada nesta manhã. A conversa em torno da mesa, forçada, todos indiferentes beliscando suas fritadas. A ressaca da noite, é claro. Mas talvez tenha mais alguma coisa também. Algo ligeiramente tenso, como se todos tivessem esgotado sua cota de gentileza no encontro de ontem. Apenas Emma é toda vivacidade e agitação, verificando se todos estão bem servidos de bacon e café. Pelo amor de Deus, sente-se, Emma, diz Julien. Estamos todos bem. Tenho certeza de que ele tentou falar em um tom leve e brincalhão, mas não conseguiu. Emma se senta, um rubor subindo pela lateral do pescoço. Kate. Miranda puxa a cadeira ao lado dela. Sente-se aqui comigo. Eu me sento e pego uma torrada fria para passar manteiga. Miranda está usando muito perfume, e mastigo a torrada com a sensação de que a massa adquiriu a fragrância intensa que ela passou. Meu estômago se revira. Tomo um gole de café, mas o gosto também é estranho. Quando enfim olho para Miranda, percebo que ela se virou em sua cadeira e está voltada para mim, com a cabeça de lado. Vejo, mais do que sinto, o pedaço da torrada tremer na minha mão. Aqueles olhos de raio-x que ela tem. Você está com um cara novo, não é? Pergunta ela. Ela sorri para mim, mas percebo que é mais uma careta do que um sorriso. Eu a conheço bem demais, sei quando tem alguma coisa errada. Se eu fosse uma boa amiga, perguntaria a ela o que houve, mas não consigo. Além disso, concluo que estamos em um foro muito público aqui, com todo mundo ao redor. Por que você acha isso? Pergunto. Dá para perceber. Você está diferente. O cabelo, as roupas, recuam 1 ou 2 centímetros. Seu hálito está um pouco rançoso, o que não é do feitio dela. Uma vez ela me disse que escova os dentes antes e depois do café da manhã, de acordo com alguma regra fascista que a mãe inventou. Ela deve ter esquecido. E você tem andado tão esquiva ultimamente, continua ela. Mais que o normal. Você sempre fez isso quando tinha um cara novo em jogo. Desde que nos conhecemos. De repente, todos parecem estar ouvindo. Sinto todos os olhos da sala em cima de mim. As sobrancelhas de Nick estão erguidas. Porque sei que ele está pensando que eu teria lhe contado se estivesse saindo com alguém. Não teria. Dou uma mordida na torrada, mas o pedaço fica preso na garganta e tenho muita dificuldade para engoli-lo. Minha garganta parece em carne viva, ferida. Não, digo com a voz rouca. Não tenho tempo no momento, estou ocupada demais com o trabalho. Meu Deus! Nem só de pão vive o homem. Kate,
diz ela. Já ouviu essa frase? Você está completamente obcecada. Não dá para entender. Nem poderia. Miranda tentou se dedicar a várias carreiras diferentes, sem nenhum sucesso de fato. Acabou se formando em Oxford com o desempenho mínimo exigido. Ela me disse que não se importava, mas sei que não era verdade. Ela tivera a arrogância de achar que poderia simplesmente se formar sem nenhum esforço, como sempre. A questão é que Miranda é inteligente, mas não tem necessariamente uma inteligência à altura de Oxford. A mãe dela contratou um professor particular para ajudá-la a conseguir a nota máxima nas 4 matérias específicas para entrar na universidade, e tenho certeza de que ela encantou a todos na entrevista. Mas mesmo assim, depois de entrar, ela ficou em um nível completamente diferente. Conseguiu, de alguma forma, levar na conversa os 2 primeiros anos da universidade, em nosso 3º ano. Ignorou os sinais de que não estava no caminho certo, embora eu tenha tentado fazer com que ela os enxergasse. Juro que não fiquei feliz quando ela abriu o envelope e viu o resultado. Mas confesso que talvez tenha tido a ligeira, bem ligeira, sensação de que a justiça havia sido feita. Aquele desempenho foi um insulto. Doeu. Feriu seu orgulho. Se você olhar para todos nós agora, vai ver que ela é a única que destoa. Todos temos bons empregos. Samira é consultora administrativa, eu sou advogada, Julian trabalha para um fundo de investimentos, Nick é arquiteto, Gilles é médico, Bo trabalha na BBC, Mark, em uma agência de publicidade, e Emma trabalha em uma agência literária. Sempre me lembro de quando Miranda ficou sabendo. Não entendo, disse ela. Como você conseguiu esse emprego? Para início de conversa. Achei que a agência só contratasse pessoas formadas nas melhores universidades, em geral Oxford ou Cambridge. Emma não se incomodou. Não sei, disse ela, dando de ombros. Devo ter me saído bem na entrevista. A própria Miranda já tinha tentado entrar no mercado editorial. Depois tentou enveredar pela publicidade. Mark deu um empurrãozinho muito maior do que deveria, persuadindo um de seus colegas a entrevistá-la para um cargo de assistente. Ela conseguiu o emprego, mas saiu depois de apenas 2 meses. Alegou que tinha ficado entediada com o trabalho. Em um casamento, porém, conheci uma garota que trabalhava na agência, e ela me explicou que as coisas tinham sido um pouco mais complicadas do que isso. Eles a demitiram, contou. Ela era inacreditavelmente preguiçosa. Parecia achar que estava acima de determinadas coisas. Uma vez, quando estava envelopando correspondência, ela se recusou a lamber os envelopes para selá-los. Disse que ficava um gosto horrível na boca e que aquela tarefa não estava à altura do cargo dela. Disse que não tinha ido para Oxford para fazer aquilo. Dá para acreditar? Sim. Péssima amiga que sou. Claro que dava. Gilles e Samira chegaram. Eles parecem bem mais exaustos do que todos os outros. Samira desaba em uma cadeira e coloca a cabeça entre as mãos com um gemido, enquanto Gilles tenta colocar Priya no cadeirão. Ela choraminga, recusando-se a ficar presa. Quando o tom sobe para um choro estridente, vejo Nick enfiar os dedos nos ouvidos. Meu Deus! Samira geme. Priya nos acordou às 5 e depois de novo às 6. Não consigo nem imaginar, comenta Bo. Mal consegui me vestir hoje de manhã, que dirá vestir uma pessoinha. Nick teve que me avisar que minha camiseta estava do avesso. Não foi? Nick abre um sorriso desolado. Bem, imagino que seja uma escolha de vida, não é? Comenta Miranda, tranquilamente, servindo-se de suco de laranja. Ninguém é forçado a ter filhos, não é mesmo? É um comentário mesquinho demais até mesmo para Miranda, que, milagrosamente, quase sempre consegue se safar com observações do tipo. Mas tem alguma coisa estranha com ela esta manhã. Sua vivacidade está toda quebradiça. Faz muito tempo que não vejo Samira com raiva, mas neste momento lembro que é um espetáculo aterrorizante. Há um temperamento forte escondido por trás daquele exterior calmo e arrumadinho. Ela fica absolutamente rígida na cadeira. Todos nós a observamos em silêncio, esperando para ver o que ela vai fazer. Então ela parece ser percorrida por um calafrio e pega a cafeteira. A tremedeira em sua mão é quase imperceptível enquanto ela se serve. Não olha para Miranda nem uma vez. Em nome da harmonia do grupo, talvez, ela evidentemente decidiu ser superior. Com um pouco de hesitação, a conversa em torno da mesa é retomada. Vamos caçar hoje, porque pelo visto essa é uma atividade imperdível quando se está hospedado em uma propriedade na Escócia. Imagino que vocês dois não vão caçar conosco, não é? Pergunta Mark, indicando Nick e Bo. Por quê? Rebate Nick. Bem, o canto da boca de Mark se curva aos poucos. Por quê? Você sabe. Não sei. Só achei que vocês não se interessassem por esse tipo de coisa. Espere um pouco, Mark, diz Nick. Se entendi bem, parece que você concluiu que não vamos porque somos gays. É isso que está dizendo. Dito em voz alta, soa tão ridículo que até Mark deve ser capaz de perceber. Não é uma deficiência, Mark. Só quero deixar isso claro. Mark faz um ruído evasivo. Os nós dos dedos de Nick ficam brancos de tão forte que ele segura a xícara de café. Apesar de todos os músculos de Mark, não sei se apostaria nele em uma briga entre os dois. É verdade que,
Como a maioria das pessoas sensatas, a ideia de matar animais só por esporte não me agrada, continua Nick. Mark assume uma expressão de ahá, mas, pelo que soube, a população de veados pode ficar fora de controle se não for contida. Então, estou com a consciência tranquila. Além disso, tenho uma mira muito boa. A última vez que pratiquei tiro ao prato, acertei 18 de 20. Mas obrigado pela sua preocupação. Depois disso, ninguém, nem mesmo Miranda, parece capaz de pensar em nada para dizer. Presente, 2 de janeiro de 2019. Heather, já fiz tantas e tantas xícaras de chá que comecei a me sentir uma extensão da chaleira. Ninguém parece estar realmente bebendo, mas, sempre que ofereço, todos acenam vagamente com a cabeça e em seguida ficam sentados, segurando as xícaras, enquanto o chá esfria aos poucos, sem ser tomado. Do lado de fora das vidraças, a neve não dá sinais de que vá parar de cair. É difícil imaginar um momento em que ela não estava lá, essa cortina de branco em movimento. Em geral, depois que um corpo é encontrado, tenho certeza de que tudo é tomado pela comoção, por luzes piscando por todos os lados e homens vestindo trajes de proteção brancos. Mas aqui não é um lugar comum, e nesse caso a paisagem teve outras ideias. O clima nos obrigou a nos curvarmos a seus caprichos. É uma das primeiras vezes que me dou conta, desde que me mudei para cá, de como este lugar é estranho, de como não sei quase nada a respeito dele. Poderia muito bem ser outro planeta. Tenho certeza de que há segredos aqui que vão além dos depósitos clandestinos de uísque e do lúcio monstruoso no fundo do lago. Esses são apenas alguns detalhes que a paisagem escolhe revelar. Ouço um choro alto na sala ao lado, uma cacofonia violando o silêncio, e tomo um susto tão grande que derrubo a água da chaleira no chão. É apenas o bebê, claro. Eu me lembro do som do bebê chorando na véspera de Ano Novo, quando acordei para ir ao banheiro e vi, ou pensei ter visto, aquela luz estranha no flanco do morro. E agora me pergunto se é possível que o barulho tenha ocultado outros ruídos lá fora. Penso em todos os sons deste lugar que passei a considerar normais, que escolho não questionar. Enquanto espero a chaleira ferver, rememoro uma das minhas primeiras noites aqui. Eu tinha me mudado para o chalé e tentava me concentrar em não pensar muito em nada. Era a semana do trágico aniversário. Eu tinha bebido uma quantidade considerável de vinho, uma dose medicinal, talvez uma garrafa e meia. Lembro-me de afundar na cama e puxar o edredom para me cobrir. Uma coisa que aprendi sobre o silêncio, pelo menos esse tipo de silêncio, o da vida selvagem, é que ele é surpreendentemente alto. A construção, antiga, rangia ao meu redor. Lá fora, à noite, eram os sons dos animais. Duas corujas conversavam com pios longos e pesarosos. O vento soprava entre os topos dos grandes pinheiros escoceses bem ao lado da minha janela. Soava como um lamento. Pode ser reconfortante. Lembro-me de ter dito a mim mesma. Talvez eu me acostumasse. Nunca me acostumei. Então um som rasgou tudo. Um grito agudo, desesperado, medonho. O som de uma pessoa afligida por uma dor insuportável. O ar ressoou com esse eco por vários segundos. Eu me sentei na cama. Toda a sonolência do vinho tinha desaparecido. Meus ouvidos pareciam aguçados como os de um animal, todo o meu corpo arrepiado, esperando por outro grito. Nada. Esperei por uma resposta. Certamente alguém mais devia ter ouvido. Então me lembrei que éramos só eu e o guarda-caça, e ninguém mais em um raio de quilômetros. Além de, pelo visto, quem quer que tivesse gritado. Imaginei Doug calçando suas grandes botas e pegando um dos rifles do celeiro. Ele era a pessoa certa para ir. Eu disse a mim mesma. Não eu, com 1,50 m e pouco e embriagada. Mas a noite parecia ainda mais silenciosa do que antes. Abri uma fresta da persiana e olhei lá fora. Não consegui ver luz alguma. Vi que horas eram. 2 da manhã. Os minutos tinham ficado nebulosos. Eu não tinha percebido quanto tempo havia passado. O vinho faz isso, suponho. Começou a me ocorrer que Doug poderia estar dormindo. Que talvez eu fosse a única pessoa que estava acordada e tinha ouvido o grito. Comecei a acreditar que havia imaginado aquilo. Talvez eu tivesse pegado no sono durante aqueles 2 minutos, sem perceber. Não conseguia lembrar nem ao menos como era o som, embora ainda sentisse as reverberações nos ouvidos. Então, como se para me relembrar, o grito soou de novo, e dessa vez mais terrível que o anterior. Era o som da mais pura agonia. Havia algo quase animal nele. Saí da cama e calcei as pantufas. Tinha que verificar. Não podia mais fingir. Alguém lá fora estava em apuros. Desci a escada, coloquei o casaco e as botas, peguei o atiçador de ferro da lareira e a lanterna no peitoril da janela. A noite lá fora estava escura e serena. Lembro-me de notar que o céu era de uma profundidade que eu nunca tinha visto, de como naquele momento ele parecia sinistro, como um grande vazio. Observei as sombras, tentando discernir algum sinal de movimento. Olá, chamei. Minhas mãos tremiam tanto que a luz da minha lanterna se movia por toda parte, cobrindo trechos aleatórios do solo.
O silêncio ao redor parecia uma respiração suspensa. Olá? Talvez fosse inevitável sentir que estava sendo observada, emoldurada pela luz da porta. Reparei que, ao gritar, eu havia me exposto e seriam capazes de me ver e ouvir. Eu podia ter acabado de me colocar em perigo. Dei uns passos, e, em algum lugar na direção do lago, vislumbrei o movimento. Não com o feixe da lanterna, mas com o instinto animal que eu não sabia que tinha. Uma mistura de visão e audição. Quem está aí? O medo tinha reprimido a minha voz, que saiu como um guincho minúsculo e estrangulado. Direcionei o feixe da lanterna para onde achei que havia captado o movimento. Nada. Então outra luz apareceu, muito mais próxima. Ritter, virei o braço e iluminei um rosto. À luz da lanterna, a figura era macabra, e quase dei um grito. Quando percebi quem era, fiquei feliz por não ter gritado. Era Doug. Você está bem? Perguntou ele. Não havia urgência em sua voz, apenas o tom profundo e pausado no qual ele sempre falava. Ouvi uma pessoa gritar. Você ouviu? Ele franziu a testa. Um grito. Sim, muito agudo. Quem quer que fosse, parecia aterrorizado. Então saí para ver. Diante de sua evidente incredulidade, hesitei. Você não ouviu? Era assim? Perguntou ele. E então, para o meu espanto, ele imitou o som quase perfeitamente. Senti a mesma inundação congelante de medo descer pela parte de trás das minhas pernas. Sim, era exatamente assim. Ah, nesse caso, você ouviu uma raposa. Uma raposa fêmea, para ser mais preciso. Não entendo. Parecia uma mulher. É um som terrível. É fácil se enganar. Você com certeza não é a primeira. Teve uma história, bem recente, de um homem que morreu na linha do trem nos arredores de Edimburgo tentando ajudar o que ele pensava que fosse uma mulher em perigo. Ele ergueu as sobrancelhas. Não ouviu essa história quando morava na cidade? Não, respondi. Eu estava começando a ficar com vergonha do tremor na minha voz e desejei conseguir mantê-la sob controle. É quando elas estão. Ele fez uma careta. Aquilo do macho é todo farpado. Então não é exatamente uma experiência agradável para a fêmea. Não consegui evitar meu estremecimento. Exatamente. Nem um pouco agradável. Mas não é alguém sendo assassinado. Ele hesitou. Tem certeza de que está bem? Tenho. Nem mesmo para os meus ouvidos a resposta soou convincente. Então tentei reforçar. É sério, estou bem. Nesse caso, vou deixar você voltar para a cama. Lembro que os olhos dele me percorreram de cima a baixo nesse momento, tão rápido que poderia ter sido apenas fruto da minha imaginação. Mas, não, eu estava de pijama, e de repente me senti mais exposta do que se estivesse parada ali completamente nua. Obrigada. Ele tirou um chapéu imaginário. De nada. Entrei. Fechei a porta e pressionei a mão contra o peito. Meu cérebro não parecia ter avisado ao meu coração que o perigo havia passado. Ele estava batendo tão forte e rápido que parecia querer saltar da minha caixa torácica. Só quando finalmente voltei para a cama e me enfiei debaixo do edredom me ocorreu pensar sobre o que acabará de acontecer. Se não tinha sido o grito que acordara Doug, como havia me acordado? Então que diabo ele estava fazendo vagando pela propriedade no meio da noite? Penso em sua mão, em como ele tem sido tão vago sobre como se machucou. Penso na ocasião em que o patrão mencionou que ele seria bom em combater os caçadores clandestinos. A insinuação de que Doug poderia ser violento. Não é suficiente eu desejar que ele não tenha tido alguma coisa a ver com aquilo. E isso é só porque você gosta dele, diz uma vozinha. Só porque você gozou pensando nele. Com algum esforço, silencio esses pensamentos. Eu me lembro das palavras da minha mãe mandando que eu pesquisasse o nome dele no Google. De repente isso me parece importante, necessário. Com um passo rápido, vou até a porta do escritório e a tranco. Se Doug tentar entrar, finjo que tranquei a porta sem querer, força do hábito. Ainda assim, não tenho muito tempo, a menos que queira levantar suspeitas. Abro as portas do armário onde guardo todas as fichas. As duas fichas pessoais, a minha e a de Doug. Ian é apenas um prestador de serviço, e acho que já tinha trabalhado para o patrão, então não precisou se candidatar para o posto dele como eu e Doug tivemos que fazer para o nosso. Abro a pasta de Doug. Há um breve currículo, detalhando o período como fuzileiro naval. 6 anos. Mais nada. O que exatamente estou procurando? Vou até o computador. Digito o nome completo de Doug no site de busca e espero que a lenta conexão com a internet carregue os resultados. É somente quando meu peito começa a queimar que percebo que estou prendendo a respiração. Não vou encontrar nada demais, penso. Não, e vou me sentir péssima por fazer isso, porque vou ter traído a confiança dele sem ele saber. Mas pararei por aqui. Ele nunca vai saber. E vou poder enterrar quaisquer suspeitas, se é que são suspeitas de fato. Finalmente, a página carrega. Vejo logo que há muitos resultados. Para uma pessoa normal, alguém que não é uma celebridade ou ganhou notoriedade de alguma outra forma, seria de se esperar o quê? Uns 3 resultados, no máximo, alguns perfis em redes sociais, incluindo de pessoas com o mesmo nome, talvez a menção a uma conquista esportiva ou um papel em uma peça da faculdade.
Mas o nome em comum de Doug ocupa toda a primeira página de resultados. E nenhum deles é muito bom. Na verdade, é tudo horrível. Eu gostaria de não ter procurado. Gostaria de nunca ter visto nada disso.